Hora do X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. Tá de volta aqui a nossa coluna, Jenny Brissell, para falar de comportamento, para falar de sociedade, de cultura. E a gente sempre faz aquela pergunta esperta de todas as terças-feiras, que eu sei que muita gente estava com saudade de ouvir, para depois ouvir a resposta também. Então vamos lá. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Muito bom estar de volta. Bem, antes de falar do sabor, eu quero explicar como é que foi construído esse sabor. Nós fizemos na semana que passou uma enquete nas redes sociais perguntando aos ouvintes o que eles queriam que fosse o assunto. E, Rafael, eu confesso a você que eu fiquei muito surpreso, porque de cada 100 pessoas que responderam a nossa consulta, e foram muito mais do que 100, foi quase o triplo disso no primeiro dia, 60%, maioria absoluta, quer que eu fale de política. E com alguns eu até interagi dizendo que a rádio já tem bastante coluna de política. Tem a Rosiane Carvalho em termos regionais, nacionalmente tem a Dora Kramer, eventualmente a gente tem participações de Brasília e até da Mônica Bergamo. Mas eles querem ver a abordagem da política por outra ótica. E aquilo fica me martelando porque eu repeti a enquete mais de uma vez e toda vez que eu repeti, o assunto mais solicitado foi política. E aí eu achei, no decorrer da semana, que eu tinha a obrigação de falar de política e que havia um assunto que era necessário ser falado, independentemente de ser político ou não, porque fala de sobrevivência da Amazônia, que foi um assunto muito recorrente no ano passado nas nossas colunas. Nós vimos há pouco tempo, vimos no final de semana, na verdade, a revelação de um estado de calamidade pública nas aldeias Yanomamis. Os Yanomami foram sitiados por 4 anos pelo garimpo ilegal e pela falta de assistência do poder público, tanto federal quanto do estado de Roraima. E olha que eles pediram muito, eles correram atrás, eles foram ao Congresso, eles fizeram audiência pública. Tivemos várias notícias veiculadas pela Band News Difusora FM e veiculadas em termos nacionais pela Band News, que falava de invasão de terras indígenas para exploração de minério de forma ilegal, de estupros de jovens indígenas, de morte de adolescentes indígenas, mas nada disso, por repetidos 4 anos, deu resultado. E aí, no final de semana, veio à tona a tragédia, que é, na verdade, um genocídio. E aí eu falo, sem simpatizar, não é de simpatia de político, não é campanha política, é constatação de um crime que vem sendo repetido de maneira contínua e que foi alertado e que nós, infelizmente, não conseguimos barrar. Aquela situação merece ser apurada e precisa, com certeza, ter responsáveis por ela, julgados pela justiça. Não, olha, não se iluda. Eles não são venezuelanos. A imprensa foi lá, filmou. Parem de se iludir. Parem de loucura. Infelizmente, nós tivemos, sim, 570 crianças Yanomamis brasileiras que morreram em 4 anos, boa parte do tempo, por falta de comida. E eles gritaram, eles berraram, eles pediram ajuda, mas a quem cabia essa ajuda não recorreu a eles, não socorreu aos Yanomamis. É um fato trágico, vergonhoso, e que abre uma lanterna de alerta para toda a Amazônia. O Amazonas é o estado do Brasil que proporcionalmente tem a maior população indígena do país. E aí eu fui rever algumas crônicas do ano passado e elas dão conta de muita mineração ilegal em áreas ribeirinhas e áreas indígenas. Nós temos problemas seríssimos, por exemplo, na área de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro. Temos problemas lá na área de Maués, onde também existe uma concentração significativa de populações originárias.
E aí tivemos largamente noticiado o problema do Vale do Javari, que inclusive foi revelado pela Federal que a pesca ilegal naquela área ela é bancada como lavagem de dinheiro pelo narcotráfico. Ou seja, iniciativas infelizes e criminosas, como se viu lá em Roraima, não faltam no Amazonas. Então, essa é a hora de se recorrer a uma força-tarefa para verificar a situação, e aí não só das comunidades indígenas do Amazonas, mas também de áreas ribeirinhas mais retiradas, mais isoladas. Nós, em uma das colunas que nós fizemos ano passado, nós falávamos o seguinte: há áreas lá no Alto Rio Negro em que as pessoas não têm água para beber, que é preciso chover para as pessoas poderem recolher a água da chuva. Por quê? Porque a contaminação da água do rio por mercúrio já torna imprópria aquela água até para o banho eventualmente. E quem me revelou isso foi uma fonte que frequenta aquela área a trabalho e que não tinha interesse algum de mentir. Na verdade, muitas das coisas que nós começamos a divulgar aqui sobre garimpo foram alimentadas por ouvintes que viraram fontes nossas e que nós pudemos apurar isso. Então, se existe alguma coisa de política importante para nós falarmos hoje, nessa primeira coluna de 2023, Rafael e Jenny, é sem sombra de dúvida que nós precisamos fazer um levantamento, uma força-tarefa, enfim, um grupo de trabalho, seja lá o que for, mas para verificar a situação dos povos indígenas no Amazonas, nessas áreas que são mais afetadas pela invasão do garimpo ilegal, mas também ter esse mesmo olhar para comunidades ribeirinhas. No Amazonas, essa linha ela é muito tênue do que é uma comunidade ribeirinha e do que é uma aldeia indígena. Parece que não, mas sim, em alguns lugares é muito próxima. E eu quero pedir a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que vai a Parintins, que canta que o índio chorou, que o branco chorou, porque a mata está queimando, que fala do pajé, que vibra com a preservação da Amazônia nas toadas, que acorde da hipocrisia. Nós precisamos lutar no dia a dia. É bonito em Parintins, é importante falar, mas não se pode ir para lá, vibrar e sair de lá e achar, não, deixa lá, isso deve ser mentira. Não, acorda. A Amazônia passou por um processo de quase destruição sistemática. Foram 4 anos seguidos de recordes de devastação, de queimada, sem contar com a questão da mineração ilegal. Então, essa é a hora de retomar para nós o comando da Amazônia e verificar, fazer uma cartografia, um mapeamento de a quantas anda a nossa Amazônia. Bem, se era para falar de política, acho que falamos, Rafael e Jenny. Infelizmente, esse foi o tema que nos trouxe aqui, que era na verdade o tema, a pauta da semana. Acho que muita coisa vai vir à tona ainda. E hoje não tem nem música, porque eu acho que na verdade merece um minuto de silêncio pelas pessoas que morreram de fome na terra Yanomami. Bom dia.